Olá, começando a falar sobre a legislação do concurso do SEMAI, vamos ver primeiro as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que é a Lei 11.445 de 2007. No artigo 1º, esta lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: universalização de acesso, integralidade compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público-privado. Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. Eficiência e sustentabilidade econômica. Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas. Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados. Controle social, segurança, qualidade e regularidade. Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para os efeitos desta lei, considera-se saneamento básico, conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. Esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário, da varrição e limpeza de logradouros,
e vias públicas. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana, de águas pluviais de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento, de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Gestão associada, associação voluntária de entes federados por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no artigo 241 da Constituição Federal. Universalização, ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. Prestação regionalizada, aquela em que um único prestador atende a 2 ou mais titulares. Subsídios, instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda. Localidade de pequeno porte, vilas, aglomerados, rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. A universalização, a utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita à outorga de direito de uso nos termos da Lei número 9.433, de 8 de janeiro de 97, de seus regulamentos e das legislações estaduais. Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Para os efeitos desta lei, o Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos é composto pelas seguintes atividades: de coleta, transbordo e transporte de resíduos relacionados na alínea C do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei, de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na linha C do inciso 1º do caput do 3º artigo desta lei. De varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços
pertinentes à limpeza pública urbana. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar à organização a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços nos termos do artigo 241 da Constituição Federal e da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico nos termos desta lei. Prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. Adotar parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água. Fixar os direitos e os deveres dos usuários. Estabelecer mecanismos de controle social nos termos do inciso 4 do caput do 3º artigo desta lei. Estabelecer sistema de informações sobre os serviços articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento. Intervir e retomar a operação dos serviços delegados por indicação da entidade reguladora nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos da lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a determinado condomínio, localidade de porte pequeno, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005. A autorização prevista no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo deverá prever a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico com os respectivos cadastros técnicos. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, a existência de plano de saneamento básico, a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços nos termos do respectivo plano de saneamento básico, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade da regulação e de fiscalização, a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. Parágrafo 1º. Os planos de investimentos
e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas previstas no inciso 3 do caput deste artigo deverão prever a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida. A inclusão no contrato das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais em conformidade com os serviços a serem prestados. As prioridades de ação compatíveis com as metas estabelecidas. As condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços em regime de eficiência, incluindo o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas, a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas, a política de subsídios, mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços, as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados. Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos 1 a 4 do caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato, e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. A entidade de regulação definirá pelo menos as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos. As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos. A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços. Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso. O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um município. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o caput deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos as atividades ou insumos contratados, as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos, o prazo de vigência compatível com as necessidades de amortização de investimentos e as hipóteses de sua prorrogação, os procedimentos para implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades, as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato, as condições e garantias de pagamento, os direitos e deveres subrogados ou os que autorizam a subrogação,
as hipóteses de extinção inadmitida, a alteração e a rescisão administrativas unilaterais. As penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento. A designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados. Inclui-se entre as garantias previstas no inciso 6º do parágrafo 2º deste artigo a obrigação do contratante de destacar nos documentos de cobrança aos usuários o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. No caso de execução, mediante concessão de atividades interdependentes a que se refere o caput deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento. Os entes da federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é caracterizada por um único prestador do serviço para vários municípios contíguos ou não, uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração, compatibilidade de planejamento. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas por órgão ou entidade de ente da federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da federação, obedecido o disposto no artigo 241 da Constituição Federal, por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores. A prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal ou municipal, na forma da legislação. Empresa que se tenham concedido serviços. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de municípios atendidos. Os prestadores que atuem em mais de um município
ou que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo município, manterão sistema contábil que permita registrar e demonstrar separadamente os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal. A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação de sistema contábil do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta lei. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo, diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando o sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas. Objetivos e metas de longo, curto e médio prazos. Para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais. Programas, projetos e ações necessárias para garantir os objetivos e as metas de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento. Ações para emergências e contingências. Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 anos, anteriormente à elaboração do plano plurianual. Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos as que fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas. A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador ou respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser editados em conformidade com o estabelecido no artigo 14 desta lei. Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do ente da federação que o elaborou. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. São objetivos da regulação: estabelecer padrões e normas para adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários,
garantido o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação dos serviços que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos: padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços, requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas, as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos, regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão, medição, faturamento e cobrança de serviços, monitoramento dos custos, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados, plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação, subsídios tarifários e não tarifários, padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação, medidas de contingência e emergência, inclusive racionamento. A regulação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando no ato de delegação da regulação a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores dos serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços. As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou da prestação. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços,
bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos, em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores, internet. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, amplo acesso a informações sobre os direitos prestados, prévio conhecimento dos direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos, acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação, acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e urbanos, taxas ou tarifas e outros serviços públicos em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. De manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. Observado o disposto nos incisos 1 a 3 do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública, ampliação do acesso dos cidadãos e localidade de baixa renda aos serviços, geração dos recursos necessários para a realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço, inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos, recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço em regime de eficiência, remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços, estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços. Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. Observado o disposto no artigo 29 desta lei, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores: categorias de usuários distribuídas por faixas ou quantidades crescentes
de utilização ou de consumo, padrões de uso ou de qualidade requeridos, quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando a garantia de objetivos sociais como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. Quantidade mínima de consumo ou de utilização de serviço visando a garantia de objetivos sociais como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. Inciso 4. Custo mínimo necessário para a disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas. Ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços em períodos distintos. Capacidade de pagamento dos consumidores. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços. Tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções, internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada de prestação regional. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar o nível de renda da população da área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser nelas edificadas, o peso e o volume médio coletado por ambiente ou por domicílio, a cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta em cada lote urbano os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar o nível de renda da população da área atendida, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas, os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando o intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado extraordinárias quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares dos usuários dos prestadores dos serviços. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive
fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer ao modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens, necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza no sistema, negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito, manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador por parte do usuário, inadimplemento do usuário do serviço de estabelecimento de água, do abastecimento de água, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários. A suspensão dos serviços previstas nos incisos 13 e 5 do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimento de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e ao usuário residencial de baixa renda beneficiário da tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas, desde que previsto nas normas de regulação. Grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais, e quando for o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações. Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia
de empréstimos aos delegatários destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas de acordo com as normas regulamentares e contratuais. A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da água. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários. A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte das unidades e dos impactos ambientais esperados. A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidade de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos. Ressalvadas as disposições encontradas das normas do titular, da entidade de regulação e do meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final do esgoto sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue a adoção de racionamento declarado pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo estaduais do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação dos titulares dos serviços de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, dos usuários de serviços de saneamento básico, de entidades técnicas, organizações de sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao serviço de saneamento básico. As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo
poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida nos termos da medida provisória número 2220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei número 10.683, de 28 de maio de 2003. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes: prioridade para as ações que promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico, aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia, estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços, utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico, melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública, colaboração para o desenvolvimento urbano regional, garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares. Fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados. A adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações. Estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a municípios mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, devem considerar a necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento com o saneamento básico. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social. Priorizar planos, programas e projetos que visem a implantação e a ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados. Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público desse segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação
e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira dos recursos de saneamento básico com ênfase na cooperação federativa. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico. Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico, e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos artigos 48 e 49 desta lei, e com os planos de saneamento básico e condicionados ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços, eficiência e eficácia dos serviços ao longo da vida útil do empreendimento, a adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos mencionados no caput deste artigo. Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dado prioridade às ações e empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou municípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a autossustentação econômico-financeira dos serviços, vedada sua aplicação a empreendimentos contratados de forma onerosa. A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico, com participação de investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados, de investimento, de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico. É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente. Os recursos não onerosos da União para subvenção de ações de saneamento básico promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para municípios, o Distrito Federal ou estados. No fomento à melhoria de operações, no fomento à melhoria de operadores públicos de serviço de saneamento básico, a União poderá conceder benefícios
ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios, como contrapartida ao alcance de metas de desenvolvimento, desempenho operacional previamente estabelecidas. A exigência prevista na linha A do inciso 1º do caput deste artigo não se aplica à destinação de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento básico. O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do artigo 47 desta lei. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio de disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet ou por audiência pública. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que conterá os objetivos e metas nacionais e regionalizadas de curto, médio e longo prazos para a universalização do serviço de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União. As diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos. A proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas de política federal de saneamento básico, com identificação das respectivas fontes de financiamento. As diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico. Os procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. Planos regionais de saneamento básico elaborados e executados em articulação com os estados, Distrito Federal e municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico. O PNSB deve, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, e outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda. Tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. Os planos de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo devem ser elaborados com um horizonte de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais. Fica instituído o Sistema Nacional
de informações em saneamento básico, com os objetivos de coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta dos serviços públicos de saneamento básico, permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico. As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devem ser publicadas por meio da internet. A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em saneamento básico em atendimento ao disposto no inciso 4, no inciso 6 do caput do artigo 9º desta lei. Então termina aqui essa parte da legislação para o concurso público de agente administrativo do SEMAI. Ainda falta algumas leis, né? A Lei 8.666, já publicada na página e no canal do YouTube, ainda está disponível. Foi publicada novamente na página do Facebook. Está disponível no canal para consulta. É a Lei 8.666 que trata de licitação. Ela está disponível no canal e na página do Facebook. Bons estudos!